Boa tarde, ouvintes da Rádio Parreirinha. Hoje, dia 24 de março, estamos terminando o mês de março, mês que internacionalmente a gente comemora o mês da mulher, né? Porque tem o Dia da Mulher, que já foi comemorado, que a gente está aqui falando. E, é claro, teremos um painel também só de mulheres hoje. Como a gente fala, a gente não combina, mas quando acontece, tudo acontece na hora certa, do jeito certo, e como a gente espera que isso aconteça. Vamos lá, você já sabe. Tem alguma dúvida? Mande um recadinho aqui para a rádio. Fale aquela sua pergunta, aquele tema que você quer ouvir, porque, caro ouvinte, a gente está aqui para atender os seus pedidos. E temos atendidos alguns, e algumas pessoas até têm voltado, e tem vocês solicitaram um novo programa sobre um tema muito especial, né? A Aquarte, que nós estamos planejando isso para o mês de abril. E, bora lá, nós vamos fazer hoje mais um tema que vai diferenciar vocês. São duas pessoas que já passaram por aqui, tem uma terceira que talvez vai conseguir entrar também, vamos ver, que com certeza amplia aquelas mensagens que nós já tivemos, aqueles insights que vocês já tiveram, e você, empresário, empresária, sabe, você não está sozinho. A gente sempre vai voltar com essa frase, porque a Cooperativa de Palestrantes Conexão Novo Mundo fez esse programa, Conexão Novo Mundo, exatamente para poder unir, aonde quer que você esteja, os falantes da língua portuguesa, para poder agregar, dar aquele acolhimento, dar aquela conexão gostosa, de que a gente sabe como pode transformar e como pode fazer as coisas diferentes. E eu costumo falar muito, a gente sabe, porque nós somos 68 palestrantes que estamos aqui, reunidos, unidos por essa força maior que nós temos para poder ajudar todo mundo. E é claro que eu já vou começar a chamar nossas âncoras de hoje, nossas entrevistadas queridas, começando hoje pela Márcia Nogueira. Seja bem-vinda. Boa tarde, muito feliz de estar aqui novamente. Não é a minha primeira vez, mas como eu sou uma entusiasta da conexão e quero que a minha fala chegue a todo mundo, eu estou aqui sempre presente. Obrigada pelo convite, Zuleika, e muito feliz de estar aqui com a Soraya. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Márcia Nogueira, palestrante, treinadora da área de desenvolvimento humano, da área organizacional. Eu sou formada em administração, trabalhei como CLT numa estatal financeira aqui na Amazônia. Eu estou aqui em Belém do Pará, eu sou de Belém do Pará, sou do povo da floresta amazônica, e trabalhei nessa instituição e desenvolvi todo esse trabalho na busca de como desenvolver a pessoa para entregar o melhor resultado. E o tema que eu trago hoje, sim, tenho a formação de administração, tenho umas pós em gestão de pessoas e neurociência para desenvolvimento de pessoas. Hoje, buscando aprofundar os estudos, voltei para a academia, sou aluna de psicologia e estou adorando. O tema que eu trago hoje aqui é sobre tomadas de decisão. Como é que você toma as suas decisões? O que é que você considera? Como que você estrutura a sua tomada de decisão? Mas eu vou deixar os outros se apresentarem para daí fazer a minha palestra. E a Márcia já tem o spoiler, né? Já falou o nome de quem está aqui do nosso lado. Afinal de contas, né? Bora lá, Soraya Sacramento, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Então, né, eu acho que eu já estou ficando uma figurinha carimbada numa coisa que eu gosto muito, que é a conexão. Na verdade, eu sou da conexão, por isso eu, Soraya Sacramento, aqui em Lisboa, conectando com o mundo, conectando com todos vocês que queiram participar, estão participando, e aproveitando o gancho da Azul, dizendo que nós estamos todos aqui disponíveis para as nossas palestras e sempre buscando agregar valor, né? Porque eu acho que essa que é a função da gente na vida. E aí o meu tema, ele traz uma relação muito forte com conexão, porque eu trato de dois temas que eu acho que são fundamentais, que é a sustentabilidade, e eu faço uma ponte, porque eu sou engenheira civil de formação, então eu faço a minha ponte, mas é uma ponte diferente, uma ponte que envolve
as nossas 4 inteligências, físico, mental, emocional e espiritual, para a gente entender quem somos nós na fila do pão, saber qual é a nossa responsabilidade diante de 2 temas tão bons e fundamentais, que é a sustentabilidade e o reiki que eu trago como sendo a ponte da espiritualidade, que é a conexão com o universo. Quem fala de sustentabilidade fala de uma situação que é exatamente não existir arestas, não existir demarcações, não existir fronteiras, não existir nada que possa desconectar o universo, que, na verdade, ele não é desconectável, né? E nós somos parte dele, uma partezinha mínima, mas que faz total diferença. Então, eu trabalho sempre com esse tema e, enfim, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de um negócio que existe a partir de pessoas. A partir das pessoas que vão definir como que esse negócio vai acontecer, como que ele vai trazer os resultados que se espera, e, obviamente, através do quê? De conexões. Mas se essas pessoas que formam essas empresas, elas não estiverem minimamente entendendo qual é o papel delas na fila do pão, ou qual é a responsabilidade delas enquanto uma organização, aí a gente também vai ter uma certa dificuldade de se manter dentro do contexto universal que diz que a sustentabilidade, a gente não vive sem ela, e a gente está precisando se conectar muito com ela. Se a gente não conseguir essa conexão, provavelmente a gente também vai ter mais dificuldades do que o normal, para a gente poder ficar aqui do jeito que a gente entende que é hoje a Terra. Então é isso, eu trato desses 2 temas, faço essa ponte, uma ponte inesperada para quem é engenheira, mas que a gente vai aproveitando, vai aprendendo, faz MBA daqui, faz pós-graduação dali, faz mestrado de lá, e a gente acaba juntando todos os conhecimentos e fazendo, como diz Platão, o melhor que a gente pode com ele. Muito bom, Soraya. E, ó, a Márcia tem o spoiler da Soraya, mas a Soraya não tem o spoiler da Denise. Então, bora lá, Denise, seja bem-vinda. Fale sobre você, sobre o seu tema. Estamos só começando. Eu sou Denise Fonseca, sou de São Lourenço, Minas Gerais, aqui no Brasil. Primeiro, boa tarde, né, as minhas amigas aqui da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Prazer, Soraya, né? A gente já se viu por aí, mas Márcia, saudade, Zu, saudade também. Boa tarde, né, para os ouvintes aí da Rádio Barreirinha. Eu sou treinadora, sou coach, sou empresária, sou escritora, sou mãe, sou filha, mas o que eu trabalho, minha especialidade é gestão de conflito. Então, eu trabalho gestão de conflito pessoal, né, com as mulheres, com os homens, com as famílias, e trabalho também a gestão de conflito na sua empresa. Então, para quem está ouvindo, eu já ajudei centenas de empresários a aumentar a produtividade, a aumentar a harmonia, a aumentar a união em prol da abundância para todos, né? Porque numa empresa a gente tem que ter abundância para quem é o gestor e para quem também faz parte da equipe. Então, é isso aí. Eu sou especialista em gestão de conflitos e estamos hoje aqui para falar um pouquinho do que a gente faz aqui no Brasil e no mundo, né, Zuleika? No mundo que a gente trabalha. Com certeza, né? Prova disso hoje, como nós estamos aqui. Né? Nesse painel de hoje, nós temos uma pessoa lá do Belém do Pará, certo, Márcia? Tem uma que está em Portugal e a outra está em Minas Gerais e eu estou em São Paulo. Olha só, olha que conexões estamos realmente no mundo hoje, em várias regiões aí para poder passar para vocês todas essas nossas informações. Fique ligado, Conexão Novo Mundo. E lembra aquelas perguntas que vocês fizeram em outros momentos? Nós vamos responder todas, algumas até hoje, porque afinal de contas tem algumas das especialistas que vocês já tiveram por aqui e que tiveram perguntas de ouvintes, mas vai ser mais para o final, porque agora o que nós vamos falar realmente é integrar todos esses temas que nós temos e trazer o conhecimento, o insight, aquilo que você precisa para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Vou começar com a Márcia, porque a gente começou com ela na apresentação, e vou perguntar para ela também.
Quando a gente fala de tomada de decisão, nós já estamos terminando o terceiro mês do ano. Já passou uma boa parte do que a gente tinha no nosso planejamento. E agora, o que a gente faz nesse planejamento a partir de 1º de abril, por exemplo, considerando já o 4º mês? Alguma tomada de decisão que é necessária nesse momento? É preciso estar atenta, né? Na verdade, aqui no Brasil, o que a gente diz? O ano começa depois do carnaval. Então, a gente ainda tem uma desculpinha de fazer o planejamento estratégico até fevereiro. Mas os negócios começam a esquentar depois do carnaval. O planejamento deveria ter sido feito lá no final do último ano. E essas decisões deveriam ter sido tomadas, mas ainda há tempo, né, de tomar uma decisão, considerando todas as variáveis, todas as possibilidades. Você sabe, Zuleika, que diariamente, e essas decisões são tomadas só naquele momento, diariamente a gente toma decisões. O ser humano toma aproximadamente 35 mil decisões por dia. Muitas delas já estão no nosso inconsciente, que vão desde que hora eu levanto, como eu escovo o dente, eu coloco a pasta assim ou desse jeito, escolho essa roupa. E o cérebro da gente, para economizar a energia, já cria algumas redes neurais para poder ser mais rápido e ganhar tempo. Por exemplo, quando a gente aprende a dirigir, a gente já liga lá no automático, já bate a chave, já sabe até o momento de passar a marcha, se não estiver no carro automático, se estiver no manual. Então, tudo isso já está dentro das 35 mil decisões. Mas tem outras que, quando a gente está aprendendo, ou quando é uma novidade, uma situação nova, a gente precisa parar, pensar, elaborar. E aí, você, quando toma essa decisão, você considera tudo que pode te impedir, te sabotar de chegar no resultado? Você consegue jogar luz se você está muito emocionado ou não? Se você está tomando uma decisão no impulso, se você está tomando decisão na raiva, se você está tomando uma decisão na tristeza e isso está te freando, se você considera na hora da sua tomada de decisão aquilo que você acredita como dogma para você, que são as suas crenças. Eu, particularmente, tenho uma crença que eu tenho que trabalhar e estar atenta, que eu não sei qual foi o momento que eu adquiri, mas que eu tenho que estar muito atenta, que é uma crença do será que vai dar certo mesmo? Não adianta, eu vou esforçar tanto e não vai dar certo. Eu já joguei luz a essa crença, então ela já não me pega, ela tem que ser muito sutil, e às vezes mas tem que ser muito sutil para mim não perceber que ela está lá. Será que eu me fiz clara? É assim, tem vezes que eu estou indo para determinado lugar e estou atrasada e fico pensando, não adianta, eu não vou chegar a tempo, então nem vou. E aí eu disse, não, mas espera lá. E a Azul, ainda há pouquinho, disse assim, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E aí você se põe em movimento. Você tem que, considerando tudo isso, você decide se vai para um lado ou se vai para o outro. E quando a decisão é mais complexa, você avalia a probabilidade dela acontecer, avalia o impacto e daí escolhe. Se for realmente importante, você faz um plano de ação para que aquilo não aconteça. Faz sentido para vocês? Total. E aí, ouvintes, faz sentido para vocês? Olha a pergunta que a Márcia está deixando no ar. Escrevam para a gente. Fale o que vocês pensam, que a gente vai responder daqui a pouco para vocês. Márcia, para mim fez sentido. Agora vamos ver o que os ouvintes vão falar também. Denise e Soraya, querem fazer algum comentário em cima daquilo que a Márcia comentou? Falou? Não, tá tranquilo? Então, bora lá, gente. Vamos agora, eu vou agora chamar a Soraya, porque eu quero que a Soraya ela fale uma coisa. Uma das coisas que ela fala é sobre o reiki. E tem gente que não sabe o que é reiki.
Explica para a gente o que é o reiki, como que ele interfere, ou como ele ajuda, o que ele faz na vida das pessoas que resolvem aplicar essa terapia do reiki. Então, Zu, na verdade, o reiki é uma energia, e é uma energia que está disponível no universo para todo mundo. A questão é quando você aprende que você pode canalizá-la e ser uma ferramenta para distribuir, digamos assim, né? Distribuir para quem quiser, para quem tiver receptivo. O reiki, ele trata exatamente de você receber essa energia do universo, né? Que é o reiki, que é uma energia nata, e a energia que está disponível também no mundo, no universo, e aí você canaliza essa energia através das suas mãos. Existem outras formas, mas a mais simples é através das mãos. Não tem nenhuma ligação com religião, é, na verdade, exatamente um trabalho de energia, onde você se coloca a serviço e você recebe a energia e transfere ela. Normalmente, eu, por exemplo, que pratico, eu sou mestre em reiki, pratico o reiki diariamente, para mim, e nessa prática eu identifico muito claramente as minhas mudanças de comportamento. E são mudanças que, na verdade, eu busco. Então, não tem mágica. As pessoas precisam buscar, as pessoas precisam desejar, as pessoas precisam querer esse processo de transformação. Mas, enfim, normalmente a gente trabalha nos chakras, nos 7 principais chakras, mas você tem pontos no corpo inteiro. Na verdade, o reiki ele pode trabalhar naquilo que você precisar, seja físico, mental, emocional, espiritual ou conjunto, e é por isso que eu trabalho com as 4 inteligências, porque nós somos um combo, e o nosso físico, que é o que a gente mais lida, ele, na verdade, guarda essas outras 3 inteligências, e é o que externa como é que essas inteligências estão. O seu emocional, o seu espiritual, o seu mental, é o teu corpo que normalmente externa como que isso está funcionando. Então, assim, como é que o reiki entra nessa história? Se ele é uma energia que pode me trazer equilíbrio, eu busco, através desse reiki, fazer buscar esse equilíbrio entre as minhas 4 inteligências diariamente, para me dar condições de estar preparada para respostas minhas e dos outros. Então, não quer dizer que a minha vida não aconteça nada de transtorno. Nossa, o tempo inteiro, do mesmo jeito que para todo mundo. A diferença é a forma como eu respondo a essas questões, né? No momento em que você consegue estar dentro do seu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, você consegue enxergar o que você tem domínio sobre aquilo que não tem. E a única coisa que a gente consegue dominar mal e porcamente é a gente mesmo. Então, tudo que é do externo, eu não tenho controle nenhum. Então, eu também não vou me descontrolar. Ninguém vai tirar a minha paz, meio que isso. A paz é algo que é uma conquista minha. E o reiki me ajuda muito com essa energia que eu recebo, que eu uso e que eu transporto e que eu envio. Eu estou buscando estar dentro acho que dessa condição de olhar para as coisas que, teoricamente, parece que não estão dando certo e entender que não depende de mim. Agora, o que depende de mim, eu tenho que fazer 100% bem. Eu tenho que usar também para os meus entendimentos daquilo que eu devo fazer, né? Da forma como eu devo agir. Não é reagir, é agir. Então, quando eu estou falando do reiki, eu estou falando da gente buscar ação que seja uma ação com esse viés de equilíbrio. Mas a pessoa equilibrada é aquela que faz tudo certinho? De jeito nenhum. É aquela que consegue rodar os pratinhos todos, sabe? E segura o pratinho aqui, segura o pratinho ali, pega o outro pratinho e tal. E tal. É esse o equilíbrio que eu estou falando dentro do contexto que a gente vive hoje. Não é aquela coisa... Eu não sou aquela pessoa que está dentro de um mosteiro zen que tem a capacidade de... Sabe? Não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa de ação, eu sou uma pessoa de muito trabalho, de muita coragem para me transformar diariamente, e
O Reiki foi a ferramenta melhor que eu pude achar que faz sentido comigo, porque não usa religião, não usa dogma, ele usa algo que engenheiro gosta, né? Energia, e ele trabalha com ciência. Então, não é algo que vem do nada, mas que me tira do sério nesse sentido. Fala assim, então, querida, seu controle vai até a página 1,5, o resto, esquece. Deixa teu cartesiano para outra situação em que precise desse cartesiano. E aí, quando eu trago isso para a empresa ou para a forma como eu trabalho com a sustentabilidade, é pelo seguinte: eu não sou capaz de divulgar ou de conseguir fazer que ninguém mude em relação às questões sérias do tema sustentabilidade, certo? Então, que são os 3 pilares: econômico, o social e o ambiental. Se você não está preparado minimamente para buscar ou conhecer quem é você, o seu propósito de ser, que é para isso que você nasceu, para ser o que você tiver que ser, para ser a sua essência, você não vai conseguir entender, captar o que é sustentabilidade. E aí a gente fica batendo numa tecla, onde todo mundo fala assim, legal, sustentabilidade, né? Você faz reciclagem. Eu tenho vontade de morrer quando eu ouço isso, porque a última, quer dizer, assim, a reciclagem é importante? Super, mas ela nem é feita quase. E ela é uma parte ínfima do que a gente fala da sustentabilidade. Então, na verdade, a única forma que a gente tem de se sensibilizar com a gente mesmo, com os caminhos que a gente está escolhendo, é a gente sendo a gente mesmo, sendo a nossa essência. E essa essência eu busco através do Reiki, que é essa energia que me dá essa condição e dá para qualquer um, para qualquer pessoa que queira, tanto receber quanto virar um mestre de Reiki também, e como é o meu caso. Consegui explicar? Sim. Com certeza, para mim ficou claro. Mas e você, ouvinte? Tem alguma dúvida sobre Reiki? Aproveite que a Soraya está aqui e ela vai poder te responder daqui a pouco. Márcia, você queria falar alguma coisa? Se não, for passar para a Denise. Não, rapidinho, dizer que é mais um ponto importante, é você estar atento à sua energia. Porque tem dia que a gente está assim, né, para baixo, e essa coisa de ficar atenta também, não só à tua emoção, não só aos teus pensamentos, às crenças, mas esse aspecto da energia, de que vocês têm que estar ali em equilíbrio e buscar isso, e é um ponto muito interessante que a Soraya traz aqui. Também energia como um ponto fundamental para boas escolhas. Era isso. Obrigada, Márcia. Denise, quero ouvir você falando agora sobre gestão de conflito. O que você consegue fazer para ajudar a gente? Então, eu queria puxar aí do Reiki da Soraya, que quando a gente alinha a nossa energia, o nosso divino, as nossas emoções, as nossas ações, tudo fica em equilíbrio no externo, porque a gente estando em equilíbrio, o externo fica em equilíbrio. Então, o grande segredo para a gestão de conflito não está no outro. O conflito, ele é sempre meu. E quando eu alinhar com o Reiki, né, com o planejamento, com o Reiki, com o nosso espiritual, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, tudo externo fica em equilíbrio e a gente encontra a nossa paz. E hoje a gente vê as pessoas, né, no mundo inteiro muito ansiosas, né? A gente vive uma epidemia de ansiedade. E essa ansiedade é um medo do futuro e um medo que foi criado na minha cabeça que muitas vezes a gente nem sabe se vai acontecer. Porque hoje, agora, às 13h25 aqui no Brasil, nós 4 estamos aqui conversando com os ouvintes da Rádio Barreirinha. Mas pode ser que daqui a 1 hora a gente nem esteja aqui mais nesse plano, porque tudo tem a força do nosso divino, né? Do nosso Deus, do nosso Criador, cada um usa o nome que quiser. Então, mais do que nunca, hoje as pessoas precisam procurar o autoconhecimento. Eles precisam procurar várias técnicas, né? Cada uma de nós aqui tem uma técnica que utiliza para se conhecer e conseguir treinar, porque tudo é treinado. Eu converso muito com meus clientes, com meus coaches aqui no Brasil,
que a pessoa se preocupa muito com o físico, né? Eu tenho que alimentar bacana, eu tenho que ir para academia para treinar, eu tenho que ir fazer uma aula de beach tênis aqui no Brasil, hoje é a última moda, beach tênis para treinar, eu vou treinar correr, eu vou treinar bike, mas as pessoas esquecem de treinar as suas emoções, e as nossas emoções são treinadas. São treinadas através do quê? Do autoconhecimento. E o autoconhecimento, eu tenho técnicas que ajudam a gestão de conflitos. A Márcia tem as técnicas dela com relação à parte de planejamento. A Soraya tem a técnica dela, que é o reiki. A Zuleika tem a técnica dela de gestão de tempo. Então, esse mix de técnicas que a gente tem que ter na vida da gente e treinar, porque o conflito, ele nunca está no outro. Então, para quem está ouvindo a gente, se está com problema nos seus relacionamentos de marido e mulher, com seus familiares, com seus filhos, né, gente? Hoje as pessoas ficam desesperadas com os filhos, nos seus negócios, pode me procurar, porque eu tenho um método que ajuda você a treinar você e administrar seus conflitos de outra forma, alinhando o seu espírito, seus pensamentos, suas emoções e as suas ações. E o mais importante, passando para a atitude, sem desperdiçar o tempo, né, Zuleika? Que aí é com você. Com certeza, mas hoje a gente aqui não está para falar de tempo, não. Estamos para falar sobre toda essa conversa interessante de vocês três, porque, afinal de contas, é exatamente sobre o que a Cooperativa Conexão Novo Mundo traz. Cada especialista na sua área e no seu desenvolvimento humano. Bora lá! Olha, eu vou me permitir aqui, pedindo licença para a Tenice, mas é claro que você também pode colaborar, porque nós temos duas perguntas sobre a nossa transmissão passada, que nós estávamos falando sobre comunicação. E como nós estamos com a Márcia e com a Soraya aqui, eu vou fazer as perguntas dos ouvintes para que vocês possam responder, tá bom? A primeira pergunta é da Mariana, e ela fala o seguinte: como faço para comunicar meu valor sem parecer que estou me exibindo? A preocupação dela é de não falar que ela é muito... Eu sou demais, eu sou a melhor. Como que ela consegue valorizar isso perante o cliente? Vocês têm alguma dica, alguma ideia? Eu tenho assim, eu ouvi uma fala dizendo que, eu não lembro exatamente de quem eu ouvi falar isso, mas foi no Instagram, dizendo o seguinte, que é muito bom conviver com pessoas que são muito, mas que são humildes. E é muito ruim conviver gente que não sabe nada e é arrogante. Eu acredito na energia que a pessoa traz, né? Você precisa ser assertiva, você precisa se mostrar assim, as pessoas precisam te conhecer. Mas se você traz isso com a energia da arrogância, porque para mim uma pessoa arrogante mostra, eu ia dizer transpira, mas transparece arrogante, insegurança. Uma pessoa arrogante, no fundo, ela é insegura e por isso precisa ser do meu jeito, e aí gera conflito. Mas se você traz a energia de que você quer colaborar e é assertivo, mas de forma respeitosa, eu acho que sim, ela tem que se colocar, porque as pessoas vão perceber que ela é uma pessoa que pode contribuir. E também, a gente não vai acertar todas, né? Porque dependendo de como a outra pessoa está, como a Soraya diz, a gente controla a gente, mas a recepção do outro, se o outro estiver em desequilíbrio, sempre vai ter alguém para dizer que não é legal, mas é porque ele não está bem, né? Algum complemento, Tatenice ou Soraya? Olha, eu acho que no sentido da pessoa, a forma como ela vai se colocar, eu acho que o mais importante é sempre a gente se colocar da forma como a gente acredita dentro dos nossos valores, que quando a gente se coloca dessa forma, o que vem como resposta provavelmente vai vir um pouquinho mais calmo. Mas se mesmo assim não vier mais calmo, aí vem a questão de sempre, né? É a forma como eu lido com a resposta que o outro me dá. Se eu achar que eu devo... Quer dizer, se eu achar que eu devo, não. Eu acho que a melhor alternativa é sempre a gente se recolher em algum momento em que a gente entende que dali é
uma comunicação que vai ser mais para violenta, não vai ser uma comunicação que vai resultar, mais fácil a gente, às vezes, ficar, eu diria que mais calado. O silêncio, às vezes, ele é importantíssimo em alguns momentos. Talvez ele diga mais do que qualquer reação. Denise, quer comentar alguma coisa? Eu concordo plenamente com a Soraya, porque quem fala muito é porque tem uma escassez muito grande na infância e quer se colocar, quer mostrar que ela é capaz, que ela pode. Então, eu acredito que Deus até fez a gente com uma boca e dois ouvidos, né? Que o melhor é a gente ficar em silêncio, como a Soraya falou, e estudar, observar os ambientes que a gente está presente, né? Porque o sábio, ele escuta, ele não fala. Então, eu vejo também por essa forma também. Olá, muito bom. Viram, caro ouvinte? A gente sempre tem um insight, tem alguma coisa que possa te ajudar no seu empreendedorismo, na sua comunicação e na forma como você está aí. E tem mais uma pergunta, dessa vez do Welter. E ele pergunta o seguinte: como manter a atenção do cliente numa conversa rápida? E eu vou acrescentar, será que ele está falando do pitch? Não sei. Ele não falou de pitch, tá? Eu que estou falando. Essa pergunta é essa: como manter a atenção do cliente numa conversa rápida? Primeiro, elevar a autoestima desse cliente, elogiar alguma coisa nele para você criar conexão com o cliente, né? Falar, sabe, você tá com uma blusa bonita, gostei do seu óculos, a Soraya até com cachecol aí, hiper mega, olha, conectar com o cliente. E a gente conecta com o cliente quando a gente eleva a autoestima dele e fala uma qualidade dele física, assim, que a gente está perto. Depois que você conectou com esse cliente, ganhou essa conexão de olho a olho, aí fica fácil você vender. É o meu olhar com relação. Márcia e Soraya, algum outro insight para o nosso serviço? Desculpa, Zu, eu te interrompi, mas é isso mesmo. Você tem que criar essa conexão, né? De novo, voltando lá para a conexão, que é tão importante. Você criou a conexão, olhou no olho, e tem que ser um elogio verdadeiro, né, Verdadeiro. Verdadeiro. Um elogio verdadeiro, que seja do coração, assim, que você realmente acredita nisso. Você procura ver o que você gosta nessa pessoa. Gostei, é isso mesmo. Vamos para lá, para minhas perguntas. Vocês querem fazer algum comentário ou posso continuar? Pode continuar. Sempre, toda segunda-feira, nós estamos aqui no programa Conexão Novo Mundo, criado pela Cooperativa de Palestrantes Conexão Novo Mundo, para a gente trazer esses insights, essas respostas, esses momentos que vocês possam usar no seu negócio. Lembrando que cada dia nós temos temas diferentes, pessoas diferentes que vão se conectar com você, fazer exatamente aquilo. A única coisa é que nós não temos aqui o olho no olho, porque afinal de contas estamos numa rádio, então temos a nossa voz, a nossa expressão, a tonalidade da nossa voz que vai fazer com que você se conecte conosco. Vocês viram só? 2 perguntas respondidas, mesmo que você fosse da semana anterior, e estamos aqui prontos. É só você mandar mensagem e vir aqui com a gente. E vamos dar continuidade para esse nosso bate-papo, e eu vou perguntar para a Márcia, comecei com a Márcia, agora a Márcia é sempre, né? Não tem como mudar. Perguntar para a Márcia. Márcia, você falou desse momento que nós estamos, né, de 1º de abril, eu falei de abril na realidade, você comentou sobre o carnaval. Será que nos outros países também essa questão de ter um tempo diferente do relógio acontece, né, do nosso tempo de janeiro, fevereiro, março, carnaval, começa depois do carnaval? Será que isso é uma coisa só no Brasil? Você sabe se existe em outros países alguma outra questão? Eu não conheço, estou perguntando porque eu também não sei, mas de repente você pode ter. Não, eu também não conheço. Eu vejo essa questão. Na verdade, não é que a gente não esteja em movimento nesses meses, mas as pessoas, de uma maneira geral, é meio cultural no Brasil. Os negócios, eles esquentam, os projetos começam a aparecer mais a partir daí. Eu não conheço como é em outros países, acredito que não seja dessa forma, mas
Era essa a pergunta, né? Era se em outros países acontece. Mas, na verdade, é como eu te digo, os projetos começam a aparecer, as transações, os contratos aumentam, mas isso já vinha sendo pensado há mais tempo. Talvez, eu não sei, quem possa falar melhor seja a Soraya, que já vive há muito tempo em Portugal. Eu não sei como acontece nos outros. Então, eu diria que cada cultura tem lá as suas questões, né? Eu acho que a gente não pode generalizar nada, né? Absolutamente nada. Cada país tem uma cultura específica e tal. No caso, por exemplo, os países da Europa, ou Portugal, no caso, as férias deles de verão, ela acontece no meio do ano. No mês de agosto, aqui em Portugal, você não tem ninguém trabalhando, ninguém, assim, é menos um. Você não tem, assim, é muito interessante que é cultural, é um país menor, muito pequeno, né? Então, as pessoas fazem coisas muito bizarras, muito interessantes, que você passa, assim, de repente, na pastelaria, que seria a nossa padaria, e está escrito lá com um papelzinho de caderno, qualquer coisa. Fomos para o Algarve, voltamos dia tal. E, assim, eu acho que todos vão para o Algarve. Então, é uma questão muito da característica deles, né? E você vai em outros países também da Europa, por exemplo, a Itália, eu diria que, assim, qual a diferença também? Você tem a capital e você tem as cidades menores. Mas a característica do verão na Europa é essa, de todo mundo ir para a praia. Por quê? Você pensa na gente que tem o privilégio de passar, eu não mais, mas o ano inteiro com uma temperatura bem gostosa. Alguns meses mais acentuada, mas de forma geral muito gostosa. As pessoas que não têm, quando tem o verão, saem desesperadas através de um sol, que é o nosso parceiro aí, e que está disponível para a gente, né? E não acontece nada. Não marque uma reunião para agosto, porque não vai acontecer. Não pense que agosto vai fazer alguma coisa, porque não vai acontecer. Então, de uma forma geral, todo ser vivente em qualquer cultura tem lá as suas crenças, tem lá os seus folclores, tem lá as suas fases, e cada um vivencia de uma forma, né? Então, eu acho que o tempo, ele, na verdade, é uma característica de cada local. E, dentro dos locais, cada um se adapta do jeito que dá. Como no Brasil também, já trabalhei zilhões de anos no Brasil, e dentro do meu trabalho eu tinha uma fase em que era muito mais produtiva. E, realmente, de dezembro até o carnaval, ela não era uma fase produtiva, era tipo assim, você só tinha uma manutenção do trabalho, nada além, né? Dali para frente, como a gente dizia, bombava, e aí você trabalhava muito mais e tal. E eu acho que aqui na Europa também tem isso, tem as fases, e depende também, tem coisa que é sazonal, né? Então, se é um tipo de atividade sazonal, vai depender do seu tipo de atividade. Mas, a geral, que a gente está acostumado, que acha que a gente está falando, eu acho que segue isso, a cultura. Eu queria falar mais um pouquinho. Falando nisso, do Algarve, eu lembrei aqui que aqui na Amazônia nós temos o inverno, o inverno na Amazônia chove mais que agora, e tem o verão amazônico, que é julho, e é isso que ela está dizendo. Não procure ninguém na segunda semana de julho, porque as coisas, está todo mundo para a praia, todo mundo para os rios, todo mundo para tudo, que é justamente quando as pessoas descansam. Eu não sei exatamente como vai ser esse ano, porque aqui, por conta da reunião da COP30, em novembro, para ter maior o transporte, para ficar mais leve a cidade, tem um termo que me falta agora, mas foram dadas férias escolares e do servidor público em novembro, e vai todo mundo trabalhar em julho. Eu não sei exatamente como isso vai se dar esse ano aqui, né? Porque para que as pessoas possam sair da cidade, para que as 50 mil pessoas que vão nos visitar tenham possibilidade de trafegar com maior facilidade, não pegar aquele pico do trânsito, foi feita essa decisão. Bora ver como é que acontece. Interessante. Pode falar, Dê. E esses momentos de pausa todo ser humano precisa.
né? Então, assim, eu vejo que está tudo certo, só começar depois do carnaval e só ter manutenção, e está tudo certo na Europa lá, o pessoal parar também em busca do sol, porque o sol lá ele é mais tímido que o nosso sol aqui, né? Então, eu penso que o ser humano precisa dessa pausa, né? É um momento de conexão com ele, de contato com a natureza, de dar um tempo do respirar, né? Até para se libertar dessa pressão, né? O ser humano hoje ele se está muito pressionado com tudo, né? Então, esse momento de pausa é muito importante. Eu quis trazer essa questão, ó, pegando na fala, quando a Márcia começou a falar de tomada de decisão, porque em São Paulo é tudo muito... As culturas se misturam. Então, por exemplo, a gente tem aqui, do lado da minha casa, bem pertinho daqui, uma rotisserie que ela fecha uma vez por ano. Não é que cada um vai tirar férias no mês, é um dia específico, ela fecha e coloca a plaquinha. Do dia tal ao dia tal, estamos de férias, 30 dias corridos. E fecha, ponto. Eles se programam para isso. Os funcionários já sabem, os proprietários, os funcionários, todo mundo já sabe que naquele mês vai ser as férias, não tem aquela que escolher que, eu vou sair nesse, sabe aquele repensamento que há em empresas? E aí tem aquelas brigas, né, e aí a Denise que tem que resolver esse conflito, porque meu filho está de férias, mas o meu também está de férias, eu preciso sair no mesmo mês, eu estou no mesmo setor, quem vai tirar para o ímpar? Lá não tem isso. Todo mundo sai de férias, geralmente é no mês de férias escolares, tá? Ou ele sai em janeiro, ou às vezes ele sai em julho, enfim. Existe, eles colocam a plaquinha avisando. Então, e é interessante que quando você chega, eles acabaram de voltar de férias, já tem a plaquinha. Nossas próximas férias serão no mês de 2 pontos, já está lá avisado. Então, o público já sabe, é uma rotisserie muito famosa, muito conhecida, tem fila para ficar lá quando você vai comprar de final de semana, principalmente, tem fila para entrar e eles fazem essa característica cultural. E por que eu trouxe isso? Porque quando a gente pensa na nossa empresa, a gente imagina que temos que seguir as regras de toda uma sociedade, de toda uma comunidade. E, às vezes, você não precisa seguir aquela regra, você pode seguir a regra que você quer interna. Então, esse tema que eu queria trazer para você, nós temos aí mais 17 minutos para estar falando, mas isso, até onde as regras da sociedade podem interferir no seu negócio, levando em conta a tomada de decisão, a sustentabilidade e a gestão de conflito. O que vocês acham? Gente, vocês não estão vendo, mas a gente não combina as perguntas. Eu fico matutando o que eu vou fazer, estão todas elas com uma cara de interrogação, perguntando o que eu vou falar. E ninguém sabe. Tu sabes o que me vem à cabeça? Depois que... Tudo está interligado, Su. Está interligado. Tu sabe o que me veio à cabeça? Depois que a Denise falou que quem fala muito tem alguma carência, ficou me perguntando, será que eu tenho muita carência? Porque eu adoro falar. E aí eu disse, agora eu vou ficar quietinha. Ai. É alguma carência, alguma escassez, amiga. Alguma escassez, né? Vai ver que eu não consegui, né? Ninguém diz, eu quero falar. Eu sou de uma família grande. Terminada a sessão de terapia, qual foi a pergunta mesmo, Zu? Até onde, dentro da minha empresa, dos empresários que estão aqui, que eles estão nos ouvindo, como que posso a sociedade vai interferir no meu negócio ou eu vou interferir no negócio da sociedade? Como é que fica essa questão de tomada de decisões, por exemplo, vou parar um mês para trabalhar, vou tirar férias da empresa inteira? Ou outras eu acredito que é importante parar, eu gostei até dessa solução, porque se todos saem juntos, diminui muito o conflito, você já tem uma programação, você... É tipo férias coletivas, não é? Essa tem as suas vantagens. Isso vai de cada setor, né? De como esse empresário se planejou, se programou, inclusive financeiramente. É claro que tem que ter a sensibilidade também. Se você vai estar com... Aqui, por exemplo, a segunda semana de julho, as empresas se mudam para os pontos de maior, fazem fila para tomar sorvete lá numa praia atlântica aqui.
Então, se tem a possibilidade de fazer negócio, de aquecer um negócio lá, as pessoas vão. Isso vai da sensibilidade do empresário saber se ele tem de ler o mercado, de se programar financeiramente, e acredito que vale a pena, sim. Você não pode ser um escravo dessa regra. Você só precisa fazer a leitura e se adequar a ela. É para eu falar? Posso falar? Pode, claro. Então, eu acho que assim, é bem difícil de você dar uma opinião generalizada, né? Cada caso é um caso. Primeira questão é saber assim, qual é o teu tipo de empresa? O seu processo pode parar? Como é que funciona tecnicamente o seu negócio? Não, é serviço, Soraya. Bom, serviço você pode fazer a sua escolha. Se você não tem cliente, se é a época que o seu cliente não quer que você trabalhe para ele, a melhor coisa é você não trabalhar, né? Não vamos insistir. Vamos tirar férias todo mundo. Mas eu acho que isso é tão relativo. Eu nunca acho que tem uma resposta única para tudo, sabe? E que seja sempre essa única solução. É tudo muito negociável, acho que vai mais pela Denise, pela negociação, sabe? No sentido de você, óbvio, sempre evitar conflitos, eu acho que é o básico da gente, né? Mas quando não dá, a Denise vai lá e dá o jeito dela. Mas eu acredito que é o olhar da sustentabilidade isso. Quando a gente tem um olhar sustentável para fora e para dentro da empresa, para o meu cliente e para dentro da minha empresa, quando eu tenho esse olhar da sustentabilidade, não tem conflito, não fica tudo em harmonia, tudo em equilíbrio, que a sustentabilidade nada mais é do que o equilíbrio de todos os segmentos, de todo o nosso viver. Pois é. Então, quando as empresas têm uma clareza sobre o que é a sustentabilidade, ela normalmente tem uma vida muito mais leve, porque eles não sabem, eles acham que os resultados são imediatos, né? E só pensam no resultado imediato, então falam assim, nossa, mas sustentabilidade é só na cabeça da Soraya. Não, não. Sustentabilidade dá lucro, super dá lucro. Agora, tudo que é em escala é muito, eu acho que beira o impossível de ser sustentável e, às vezes, beira o impossível de você fazer sempre as melhores escolhas, né? A escala, eu acho que ela vai contra qualquer coisa que a gente queira pensar em termos de... Então, século XXI, a gente precisa entender que a gente deu cabo de muita coisa, mas a gente ainda tem muito pela frente, a gente ainda pode mudar muita coisa, e talvez esse caminho e esse olhar, seja do sistema financeiro, das organizações de uma forma geral, de escalar, não é uma boa proposta, no meu ponto de vista, em relação à sustentabilidade. E não é, para mim, uma boa proposta em relação a quase nada, porque tudo que você escala, você perde a mão num dado momento. E aí é muito mais complicado você manter todo esse equilíbrio que a gente está falando, né? E, ok, eu também acho que às vezes é utópico pela vida que a gente tem hoje, pelo nível de desenvolvimento que a gente está, sim, eu diria que desenvolvimento tecnológico, a gente está muito bem, a ciência tem caminhado a passos largos. Eu acho que a única coisa que poderia dar um jeito aí da gente conseguir equilibrar alguma coisa é se a gente voltasse aí o foco para as outras inteligências, a emocional e a espiritual, que são bem ignoradas, né, dentro desse contexto quando você quer escalar qualquer coisa, você bypassa tudo isso, você só está levando em conta o mental, porque o mental que na verdade, o nosso QI, né? O QI de inteligência, onde você faz a diferença em termos de tecnologia, de coisas do gênero, né? Mas até aí, eu diria que o resto fica meio que assim, à parte. Tanto que a gente vê que todos não, porque nada é tudo, né? Mas, de uma forma geral, por exemplo, quem trabalha no sistema financeiro direto,
são pessoas que vão, obviamente, sair do sistema cedinho, porque não vão suportar, ou então vão ensandecer. Mas saem muito bem financeiramente. Agora, o resto sai abaladíssimo. Abaladíssimo. Às vezes é necessário gastar muita parte desse dinheiro que foi conquistado para poder voltar a trazer saúde e equilíbrio para a própria vida, né? Então é isso, gente. Acho que assim, é sempre eu acho que o caminho do meio. Você pode falar assim, é meio xoxo, Soraya, o caminho do meio, mas eu acho que é o que dá mais resultado, sabe? Eu votaria no caminho do meio, em todos os sentidos. É isso aí. Concordo. O caminho Bora do meio lá? te deixa ir para frente, avançar, ou te deixa recuar. Que muitas vezes a gente tem que recuar, parar, traçar uma nova rota, um novo caminho para a gente conseguir. Isso mesmo. Bom, pessoal, estamos indo aí aos nossos últimos minutos aqui no nosso programa de hoje, que está sensacional. E eu vou pedir para cada uma de vocês, para vocês falarem, de repente deixarem uma mensagem, indicarem livro, filme, sei lá, o que vocês querem fazer. Lembrando que no final deixem, por favor, suas redes sociais, para que os nossos ouvintes que estão aqui ouvindo agora, ou que depois vai ouvir de novo esse programa, possam entrar em contato e fazer alguma pergunta, ou aquecer nossa rede social, enfim, estamos aqui à disposição de vocês. Então, bora lá? Não vou começar com a Márcia, só para mutar agora, tá? Só porque ela está preparada e vou mutar tudo. Vou começar pela Soraya, para fazer tudo divertido. Aquela que não se prepara, né? Pois, você... Então, vamos lá, né? No nosso papo aqui, eu acho que algumas coisas acho que ficaram bem bacanas no sentido assim, né? A gente tratou da conexão entre a gente e da conexão que é o papel da cooperativa, né? De conectar todos nós, a todos que queiram os nossos trabalhos e que precisem de algo que a gente possa ajudar. Eu acho que, falando também da questão da tomada de decisão que a Márcia trouxe, e a Denise, que está aí, gente, para amenizar todos os nossos conflitos, que é tudo de bom, eu colocaria dentro desses temas todos uma palavra que a Denise usou ali no começo, que foi abundância. E eu trabalho alguns ciclos de reiki, né? E um deles é a abundância. E hoje eu pensei tanto nesse tema, né, na questão da abundância, como é que a abundância vem para a minha história e vem através da sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade, na verdade, ela é um sinônimo de abundância. E por que a gente, com tantas possibilidades, vive tanto na escassez, né? Porque quando a gente fala de 50% da população no mundo vivendo de uma forma abaixo de uma curva mínima, a gente está falando de escassez, né? Dentro de um universo que tem uma abundância gigante. Então, acho que a mensagem, para mim, é assim, Soraya, como é que é o teu papel dentro desse processo da abundância? Como é que é a tua vida em relação a isso? Você reconhece a abundância que te cerca? E eu faço essa pergunta sempre para mim, para que eu seja grata e entenda que realmente eu vivo num mundo de muita abundância. Mas eu também não consigo achar que eu estou dentro desse universo, digamos assim, exercendo o meu papel adequadamente, porque eu e todos os 49,9% que me acompanham estamos dentro de uma vida mais abundante do que 50% da população que não tem acesso à abundância para abrir mão, de repente, para um acesso nosso. Aí a questão você sabe qual é a sua suficiência? Busca ela, porque é ela que vai dar abundância para todos nós, para todo mundo. Seja suficiente. Eu, Soraya Sacramento, casanovomano.com é o meu site. O Instagram é Casa Novo Humano. E por que Casa Novo Humano? Porque é isso que eu espero de mim e de vocês, que a gente possa ser novos humanos para ter um novo futuro. Mais ou menos por aí. Obrigada, Soraya. Márcia, pode falar agora. Olha, eu gosto muito das reflexões da Soraya. É isso mesmo, é partindo e vai ao encontro do que disse a Denise também. A partindo de você
você se conhecendo, você sabendo o que veio fazer ao mundo, a sua essência, trabalhando as suas questões de inteligência emocional, vou chamar aqui de inteligência energética, um termo que eu estou criando agora, inteligência, a cognitiva também. Tudo isso te leva a buscar, que não é fácil, um ponto de equilíbrio. E daí você acaba fazendo a diferença, você acaba impactando de alguma forma o teu comportamento. Isso, na verdade, esse equilíbrio vai se manifestar nas tuas atitudes, no teu comportamento, que vai impactar de alguma forma, nem que seja como exemplo para o teu entorno. E daí você pode ser um elemento significativo da sustentabilidade. Eu acredito dessa forma. O meu Instagram é marcianogueira.oficial. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato, ou dê feedback, ou dê sugestões, porque para a gente é muito importante criar essa conexão para saber se a gente está indo pelo caminho certo, se a gente está fazendo a diferença. Obrigada mais uma vez. Pela oportunidade, que é sempre muito rica. São muitos insights, muitas fichas que caem. Obrigada. Obrigada a você, Márcia. Denise? E eu queria, depois dessas duas colegas aí falarem tão brilhantemente, eu queria deixar para os ouvintes o seguinte: a abundância, ela existe, só que você não se dá o direito e nem a permissão de ser abundante, porque tem muitos conflitos, muita escassez, muitas feridas emocionais, fraturas emocionais. Então, busque o autoconhecimento, busque inteligência emocional, busque a inteligência espiritual, conecte a sua parte espiritual, seu pensamento, suas emoções e suas ações. Busque, porque a gente vive num mundo que é abundante em todos os seus detalhes, né? Eu sei que quem mora em Portugal vive numa outra realidade, quem vive na região da Europa vive uma outra realidade, a gente aqui, mas seja grato todo dia, seja grato ao seu presente. Só da gente estar aqui, nós 4 reunidas, a gente já tem que ser grata. Então é isso, a abundância ela vai acontecer no dia que você se autoconhecer e ser grato só pela sua vida, porque a sua vida já é um dom do divino, do espiritual. Então, é isso aí. Quem quiser conversar comigo, estou à disposição na minha rede social, é Denise Fonseca Oficial. Se tiver alguma dúvida, se algum assunto que eu falei ou que as meninas falaram mexeu com você, mande para a gente as perguntas que a gente está longe, geograficamente, mas de energia a gente está junto. Então, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição para te ajudar. Excelente programa, muito obrigada. Caro ouvinte da Rádio Parreirinha, olha quantos insights, como disse a Márcia, quanto envolvimento nós tivemos com você hoje, trazendo mais desenvolvimento humano. É claro, a nossa Cooperativa Conexão Novo Mundo, uma cooperativa de palestrantes que nasceu, que está fazendo 5 anos e que, com certeza, tem muita coisa para poder trazer para vocês. Eu sou Zulei Catani, presidente da cooperativa, e siga nossas redes sociais, www.conexãonovomundo.com.br, o nosso Instagram, Cooperativa Conexão, e venha fazer parte desse mundo maravilhoso de palestras e de inovação. E agradecemos mais uma vez à Rádio Parreirinha por nos dar essa oportunidade de levar a nossa voz para o mundo. E até, é claro, semana que vem, segunda-feira, estaremos aí. Muito obrigada. Tchau, pessoal.